Saudações pessoas, tudo bem com vocês? Muito bem, todos estão preparados então aí para viver um Brasil chinês? Ok, muito bem pessoas, é o seguinte, eu quero comentar aqui sobre a questão dos 50 bilhões de dólares que a China vai injetar aqui no Brasil. Muito bem, eu quero lembrar aqui um caso que eu conversei com um amigo meu acho que alguns anos atrás mesmo, sobre a questão do sindicato. Né, dos sindicatos em si, um sindicato que estava lá na empresa onde ele trabalhava, promovendo aquilo que nós já sabemos, jogando os funcionários contra a empresa multinacional que dá o seu emprego, garante o salário dele no final do mês e sustenta assim a vida dele. E ele estava falando, não, porque os caras do sindicato estavam lá falando que nós temos que nos levantar, porque aqueles engravatados são pessoas que abusam, e aquele papinho furado, sempre plantando a discórdia, jogando um contra o outro e jogando, obviamente, os trabalhadores contra o empresário, dono da empresa. Muito bem, pessoas, e eu o alertei sobre isso. Eu falei, meu camarada, esse tipo de pressão eles fazem porque eles têm interesse de vetar, de podando aos poucos, né, de dificultando o funcionamento dessa empresa aqui no Brasil. Gerando burocracia, exigindo cada vez mais da empresa, assim diminuindo a sua margem de lucro. Quem tem a perder com isso? Apenas o funcionário. Porque a chegada à altura do campeonato, a determinada altura do campeonato, a empresa começa a perceber que é inviável continuar aqui no Brasil. O que acontece? A empresa fecha as portas e vai embora. O cara perde o emprego e fica na rua. Muito bem. Por que eu comentei isso com ele? Porque aqui eu moro no Vale do Paraíba, na cidade de São José dos Campos, e aqui existem muitas empresas. Tá? É um ponto bastante visado, é um lugar que gera muito dinheiro, e as pessoas têm esse olho gordo em cima dessa região. E nessa mesma época, no novo polo industrial que estava abrindo numa região aqui de São José, já estava sendo construídas várias empresas chinesas, empresas de pequeno porte. Tá? Já há um bom tempo. E muito bem, vamos entender um pouco como é que funciona o processo que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. Quando eu falo que nós estamos dentro de uma situação internacional, o movimento comunista socialista de ordem internacional, porque nós estamos dentro do BRICS, né, do grupo do bloco russo-chinês, então nós fazemos parte sim de um plano internacional que está sendo seguido, né, pelo PT e sendo feito aqui no Brasil dessa forma. Agora prestem muito bem atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui, vamos entender um pouco mais como funciona esse movimento. Tá? Como isso já vem sendo feito há um bom tempo e as pessoas simplesmente não percebem. Tá? Então olha só, Embraer fatura 1 bilhão com o pacote assinado com a China. Olha que maravilha. Mas o mais interessante são coisas desse tipo aqui. Vagas abertas. Sany do Brasil, São José dos Campos. Sany, uma empresa chinesa e uma das maiores fabricantes de equipamentos para a construção, chegou ao Brasil e está instalando sua primeira unidade fabril no país Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Olha que bacana. E isso aqui, pessoas, foi em 2010. Tá? Olha só. Gigante asiática inicia a formação de pequena China no Vale do Paraíba. Olha aqui, em 2011. Né, que é aberto, o supervisor de fábrica, conversando com os jovens chineses, então tem aqui uma matéria sobre a empresa. Essa aqui é bastante interessante, essa notícia. Essa aqui foi em 2013. Chinesa Chery sinaliza preferência pela contratação de demitidos da GM. Né? Pessoas, como é que funciona isso aqui? Vamos prestar bastante atenção. Então, assim, as mesmas pessoas que podam os direitos dos trabalhadores aqui no Brasil são as mesmas pessoas que estão por trás dos sindicatos que falam que luta pelos direitos dos trabalhadores. Mas qual que é o objetivo? É jogar os trabalhadores contra as multinacionais que estão aqui, para que dessa forma você consiga abrir e ampliar o mercado chinês. Agora isso ficou muito óbvio. Porque como funciona na China? Na China nós temos um regime comunista, só que lá o que funciona é o capitalismo. Porque só o capitalismo funciona em qualquer regime. Né? E só que, por que a China se tornou uma potência? Porque o que acontece? Lá a mão de obra é quase escrava. As pessoas lá não têm quase direito nenhum. As pessoas se fodem lá trabalhando. Por isso que comprar coisas da China e você dar dinheiro para a China produzir coisas para você é muito barato, porque a mão de obra é quase escrava. Qual que é a intenção dos caras? Fazer o mesmo com o Brasil, e eles já vêm fazendo isso há tempos. Desde essa época que eu até estava conversando com esse amigo meu tem alguns anos, e esses tempos atrás tive a oportunidade de conversar com ele de novo. Ele veio com a mesma história, dizendo que os caras estão lá porque nós temos que fazer alguma coisa contra esses empresários mesmo. Meu, esses sindicalistas, esses caras de sindicatos, junto com os próprios funcionários da empresa, estão derrubando a empresa. E eles não percebem. Quem vai se fuder serão os próprios funcionários. Porque por trás de sindicatos e por trás de tudo isso aqui existe a mesma ideologia, o mesmo movimento.
que tem o intuito de colocar agora, ficou bastante óbvio, essas empresas chinesas aqui no Brasil, para que, da mesma forma que a China manteve o seu capitalismo dentro do regime comunista, seria bastante viável que isso acontecesse no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é a galinha dos ovos de ouros aqui da América do Sul. Né? O Brasil, que vem alimentando e dando dinheiro para os países comunistas vizinhos que não conseguem andar sozinho. Eles não andam sozinhos devido ao que eles fizeram no país. Então, muito bem, a tendência aqui no Brasil é acontecer esse tipo de coisa. Começar a podar cada vez mais os direitos dos brasileiros, porque assim, essas empresas, enquanto estão no Brasil, elas respeitam os direitos trabalhistas que aqui existem. Né? Mas a partir do momento, né, que eles começarem a podar esses direitos, e as empresas aqui, várias empresas chinesas e outras empresas aqui no Brasil, devendo para a China, tendo que comer na mão dos caras, vamos começar a ficar com menos direitos, vamos começar a receber, e você não vai ter o que fazer. Estão entendendo agora? Vocês estão conseguindo perceber como é que funcionam as coisas? Como esses caras agem, já fazendo isso já há vários anos? Então tá aí, pessoas. E agora, 50 bilhões de dólares a China está colocando aqui no Brasil. Vocês acham que eles estão colocando porque eles são bonzinhos? Vocês juram que vocês acham que eles estão jogando 50 bilhões de dólares aqui no Brasil porque eles são bonzinhos? É claro que vai ajudar, porque existe uma crise, parará, tudo mais. É claro que vai ajudar. Mas e aí? Isso vai passar. E teremos um débito com a China de 50 bilhões de dólares. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem o bem da nação? É claro que não. Eles querem aqui implantar o mesmo regime que tem implantado na China. Pessoas, pesquisem sobre a China. Pesquisem sobre como é trabalhar na China. E esse país está injetando dinheiro aqui no Brasil porque vocês acham que eles são bonzinhos? Faz-me rir. Meus amigos, essa é a nossa situação. A tendência é assim. Algumas pessoas acreditam, tá tudo bem. As pessoas não fazem a menor ideia da raiz ideológica do problema. As pessoas visam o dinheiro. Elas visam, não dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Visam os bens materiais. E eles te compram exatamente com isso. Para depois tirar de você. O custo de vida do Brasil já é muito alto. As pessoas acham que no Brasil, nós vivemos bem no Brasil. Porque eles não têm a menor ideia de como se vive em países realmente desenvolvidos. Eles não sabem o abismo que existe entre nós, entendeu? E assim, a tendência é diminuir as nossas posses, nossas coisas, sem contar os outros problemas que vão surgir agora, depois que o Fachin também assumiu, né? Então assim, várias leis absurdas podem vir à tona, entendeu? Seria um assunto para um outro vídeo, mas é isso, eu gostaria de ressaltar isso. A China está injetando 50 bilhões de dólares aqui no Brasil, já faz um bom tempo que várias empresas chinesas estão se instalando aqui, eu estou dizendo assim, apenas na região do Vale do Paraíba, tá? Outras empresas estão demitindo, estão saindo do Brasil, porque os caras pressionam cada vez mais essas empresas. É engraçado que essas empresinhas chinesas e outras empresas aqui do Brasil, eu nunca vi elas sofrendo esse tipo de pressão. Sabe quais empresas que sofrem mais pressão aqui no Brasil? GM, de sindicatos no caso, né? A GM, como é que chama? A Ericsson. Essas empresas, o sindicato está sempre lá enchendo o saco. Por quê? Porque vocês acham que eles querem o bem do funcionário? Eles querem isso que vocês estão vendo. Eles querem implantar uma ideologia aqui no Brasil e eles estão conseguindo porque as pessoas não enxergam a verdade. As pessoas, por um combustível que esses caras adoram usar, que é a inveja, eles se levantam contra os seus patrões. Eles começam a minar a empresa que os alimenta. Tá entendendo? Porque eles acham que aqueles caras, eles trilharam um caminho, são ricos, são bem-sucedidos porque eles exploraram as outras pessoas. Eles acham que a incapacidade, ou pelo fato deles não serem ricos, o funcionário pensar dessa forma, eu não sou rico, eu não tenho tudo que aqueles caras têm, porque aqueles caras me impedem de andar para frente. Mas não, meu amigo. Você anda para frente por uma iniciativa própria sua. Tá? E o combustível da inveja é o que esses caras mais usam e as pessoas acreditam. Porque brasileiro, além de ser a inveja é uma coisa que parece que meio enraizado no ser humano. E no Brasil isso é muito forte. O povo brasileiro não vai para frente porque ele é um povo invejoso demais. E isso acaba com a nação. E eles usam desse combustível contra vocês, contra nós mesmos. Tá aí. Muito bem, pessoas. Era isso que eu tinha para comentar. Fica aqui uma análise. Quero que vocês pensem sobre isso. Não é difícil. Pesquisa na internet. Você vê várias empresas chinesas entrando aqui no Vale do Paraíba. Já no passar dos anos. Já era planejado isso. Está acontecendo. Agora, além disso, ainda vamos dever 50 bilhões de dólares para a China. Tá? Muito bem, pessoas, era isso que eu tinha para comentar. Estarei encerrando esse vídeo por aqui. Um abraço a todos vocês. Até os próximos vídeos. Valeu, fui.